É, Caos. Donália, bem-vinda, Donália. Agora entrando Fátima Castro, Mário Moreira, Nusca Alencar, e assim, a sala, bem-vindos todos, gente. Boa tarde. Boa tarde. Tarde. Boa tarde. Boa tarde. É Vilásio, prazer revê-lo, amigo. Prazer, Fátima, igual. Olha, pessoal, nós estamos agora às 3 horas e 10 minutos, né? 10 não, ainda falta um pouco, tá? Mas a essas alturas... Foi minha diretora, essa Rosa. Essa Rosa... Oi, Rosa. Eu fui diretora. aí. Eita! Marilda, bem-vinda, Marilda. Eita, mulher, eu consegui. Conseguiu. Estava aqui tentando, vice? Marilda, depois quer tirar uma dúvida, Vilásio, com você. Pronto. Gente, antes que comece, vamos organizar aqui umas regras da história, tá? Enquanto Fátima Castro entrando agora pelo telefone também, Fátima Castro. É o seu, o áudio que você está ouvindo. Para você cortar o seu microfone aqui. Pessoal, então, umas recomendações, tá? Se você leva o mouse para baixo, então vocês têm uma barra aí onde fala, tá? Reações, reactions, que tem uma carinha, uma carinha. Quando você aperta lá, tem uma mão assim acenando ou tem uma mão dizendo ok. Quando você apertar a sua mão acenando, então eu anoto o seu nome para você falar, tá bom? Porque a gente vai organizar aqui uma lista de inscrições depois, quando chegar a hora da gente fazer as perguntas, tá bem? Então é isto. Bem-vindos todos mais uma vez. Obrigada, Rosa. Nós estamos dando um tempinho para poder a Vilásio começar. Eu gostaria de fazer uma apresentação mais formal de Evilásio, mas eu acho que é perfeitamente desnecessário. Todo mundo conhece o nosso amigo lá do DAP, né? E de quando a gente precisa tirar dúvidas e de tudo que a gente precisa resolver, e conta sempre com a gentileza e o cuidado dele em nos atender, tá? Então, eu estou querendo dizer para vocês que, assim, tão pronto antes de iniciar, eu quero lembrar para vocês que esta roda de conversa, que tem rodado todas as quintas-feiras, né? A pretensão da gente é fazer todas as quintas. Se a gente falhar uma ou outra por dificuldades de agenda dos convidados, vocês nos perdoem, mas a ideia é que toda quinta tem uma roda de conversa com um tema de interesse dos servidores da UFRN. O nosso sindicato, o ATEM, Sindicato Nacional, é um sindicato que defende e representa os servidores técnicos de nível superior das universidades federais, né, do Brasil, das instituições federais de ensino superior. Muito bem. A nossa seção sindical aqui, a da UFRN, nós estamos, nesse momento, com um grupo interessante de ações coletivas junto à Justiça na defesa dos nossos direitos. Mas eu gostaria de dar a vocês, nesses 2 minutinhos, um informe sobre 3 ações que eu reputo de grande importância e que, nesse momento, elas estão literalmente em fase de execução, elas estão ganhas. A ação 1 é diretamente de interesse do pessoal dos hospitais, quem lida com a área da saúde, que é sobre a APH. A segunda ação é relativa ao auxílio transporte. Nós ganhamos esta ação e vocês precisam saber se tem algum interesse,
se existe a possibilidade de algum ganho para vocês, porque ela é retroativa a 2010. Então, você hoje pode não ter vantagem nenhuma questionar aquele valor fixo do governo, mas em anos anteriores pode ser que valha a pena, então talvez valha a pena questionar e receber esses recursos. A terceira ação, e eu gostaria de contar com a solidariedade de todos, é uma ação voltada para os pensionistas. Então, pessoal, é preciso que exista bom senso da gente e solidariedade de pensar que tem um servidor que, ou por questão de óbito, ou por outras questões, tenha pensionistas recebendo parte do seu pagamento, que essas pessoas, nós temos uma ação ganha, transitada e julgado, que nós precisamos apenas executar com esses pensionistas que precisam se apresentar para a gente, que sejam dependentes de técnicos de nível superior, para que a pensão deles seja tornada paritária junto aos mesmos vencimentos do pessoal que está na ativa no momento. Então, eu conto com a lembrança de vocês, se vocês conhecem alguém ou alguma família de um companheiro nosso falecido que tenha deixado pensionistas dependendo dos seus vencimentos, ok? Gente, então, assim, pelas minhas contas, falta aí 1 minuto para passar a palavra para Evilásio, né? Para a gente começar a nossa conversa, a nossa roda de conversa. Então, lembrando mais uma vez as nossas regras, nós daremos cerca de 30 minutos em torno disso para Evilásio. Ele vai fazer uma explanação geral da nova legislação e, depois disso, eu gostaria que vocês se inscrevessem para fazer perguntas para ele, né? E escrevessem dessa forma, levantando a mãozinha. Né? Quem está de telefone celular vai ser mais difícil. Mas, se fizer assim, eu vou anotar o seu nome, tá bom? Para a gente manter uma ordem de inscrição, ok? Então, boa tarde mais uma vez. Bem-vinda, Solange, do DAP, que está entrando aqui agora, não é? E eu acho que está na hora da gente passar a fala para Evilásio, ok? Então, são 15 horas e 15 minutos. Nós passamos a palavra para Evilásio, servidor do DAP, conhecedor da legislação atual, e pedindo que todos mantenham os seus microfones desligados, ok? Evilásio, é com você, Evilásio. Então, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, da diretoria do Atens RN para falar sobre as modificações que a gente sofreu, o servidor público federal sofreu em relação à nova Previdência Social, na pessoa de Rosa Cavalcante e Ângela Lobo, que me contactaram para a gente ter essa roda de conversa, né? E, como Rosa já adiantou, eu vou fazer uma apresentação aqui, passando essas modificações ocorridas na legislação, e a partir daí a gente abre para perguntas, que eu acho que vai ser a parte mais rica, né, do debate. Quando começarem as perguntas e as dúvidas a serem tiradas. Certo? Rosa, eu preciso que você me coloque como anfitrião, para eu poder compartilhar a tela. Ah, ok, Evilásio. Certo? Precisa, Evilásio, lá embaixo tem share screen, você não consegue clicando lá, não? Tem que ficar como anfitrião. Para poder... A minha preocupação, Evilásio, é que durante esse período, as pessoas que tentarem entrar na sala, elas precisam da autorização. Isso vai lhe tomar uma atenção extraordinária aí, tá bom? Uhum. Muito bem. Vamos tentar, né, administrar aqui. Tá bom, obrigada. Certo? Sim. Então, vamos lá, né? Com relação à nova Previdência Social, nós temos a Emenda Constitucional 103, de 2019,
foi promulgada no dia 13 de novembro de 2019, e tudo que eu falar a partir de agora é o que está valendo para o servidor público federal. Na minha apresentação, eu tentei resumir o máximo e colocar apenas o que abrange o servidor público federal, certo? A emenda ela é bem mais ampla, ela atinge também o servidor o contribuinte da empresa privada, né, pelo regime geral, mas na minha fala aqui eu vou me ater ao regime próprio de previdência social, que é dos setores públicos, certo? Federais. E aí nós temos as principais alterações ocorridas, né, com a emenda constitucional. Primeira modificação, a questão do abono de permanência, né? Como todos sabem, o abono de permanência, o servidor que já tenha cumprido todos os requisitos para aposentar e resolve permanecer em atividade, ele tem direito a um abono de permanência, certo? Esse abono de permanência, ele sofreu uma modificação com a reforma da Previdência. Antes, esse abono de permanência, ele era... Rosa, aqui realmente está o pessoal querendo entrar e entrando toda hora aqui, mas vamos lá. O abono de permanência, ele com a nova regra, com a nova texto da Previdência, o servidor poderá fazer jus ao abono, certo? Entrou essa palavrinha aí, poderá fazer jus. O texto joga a responsabilidade do abono de permanência para o servidor, para o ente federativo, certo? Então, o abono de permanência, ele deixa de ter obrigatoriedade. E a outra questão hoje o abono de permanência, ele ainda é pago de acordo com o valor da contribuição. O valor do abono de permanência é o mesmo valor da contribuição à Seguridade Social, certo? Então, o que mudou no texto? O servidor, o ente federativo decide se o servidor poderá fazer jus, certo? Se ele paga ou não o abono, e o valor a ser pago, que aí ele pode determinar até o valor máximo da contribuição. Mas hoje, o que acontece? Enquanto não for regulamentada uma lei, certo? O abono de permanência permanece sendo pago da forma como era anteriormente, certo? Então, hoje está valendo ainda, se o servidor completou o direito à aposentadoria, cumpriu todos os requisitos e permanecer em atividade, ele pode requerer o abono e vai receber o mesmo valor como rendimento da sua contribuição ao PSS, certo? À Seguridade Social. Outra modificação que foi bem significativa foi com relação às alíquotas de contribuição progressiva, certo? A União ela instituirá por lei alíquotas de contribuição progressiva. Nós vimos que, recentemente, agora em março, nós tivemos um aumento nessa alíquota de contribuição, certo? A contribuição que nós pagávamos era de 11% e ela passou a ser de 14%, podendo ser reduzida ou majorada de acordo com a faixa salarial. Então, vocês devem ter percebido no contra-cheque de março agora de 2020 que a alíquota ela sofreu essa alteração. Mas o que é bem preocupante no texto que já foi aprovado é que eles colocam, se houver déficit atuarial, o aposentado e o pensionista ele poderá contribuir sobre o que supere o salário mínimo. Hoje, o aposentado e o pensionista, ele é isento da contribuição do PSS até o teto do regime geral, que hoje é R$ 6.101,06, certo?
Com a modificação do texto, e caso haja um déficit atuarial no regime de previdência, eles podem definir, o legislativo pode definir, através de lei, que o aposentado e pensionista contribua sobre o valor que supere o salário mínimo. E não sendo suficiente essa medida, ele pode facultar a instituição de uma alíquota extraordinária. Então, essa modificação já está no texto, né? E aí fica muito aberto essa questão de novas contribuições para o funcionalismo público, certo? O legislativo também alterou a forma de cálculo dos benefícios de aposentadoria e pensão, que nesse caso aqui, quando eu falar nas regras, eu me aprofundo mais com relação à forma de cálculo de cada benefício, né? Outra questão que atingiu também o aposentado e pensionista foi a revogação da isenção da contribuição do PSS sobre o dobro do teto. Nós tínhamos, na lei anterior, que o portador de doença incapacitante ele era isento até o dobro do teto do PSS, certo? Com a revogação do parágrafo 21 do artigo 40, essa isenção de contribuição sobre o dobro do teto para o beneficiário portador de doença incapacitante foi revogada e o servidor passou, o aposentado e pensionista portador de doença incapacitante passou a contribuir igualmente ao aposentado comum, certo? Antes que eu entre aqui nas regras de aposentadoria e pensão, é importante aqui eu destacar os grupos de servidores públicos. Hoje, a partir do ingresso no serviço público, nós temos 3 grupos de servidores na universidade, certo? A data do ingresso no serviço público ela é importante para definir onde cada servidor vai se encaixar, e essa data é importante para definir as regras que serão aplicadas a ele na aposentadoria. Então, o primeiro grupo é o grupo de servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Certo? A este grupo de servidores fica definido, assegurado a totalidade da remuneração e a paridade dos proventos. Certo? Só que essa totalidade da remuneração tem uma pegadinha aí. Ela é diferente da integralidade da remuneração a que o servidor tinha direito anteriormente. A integralidade da remuneração, o servidor, quando ia se aposentar, ele se aposentava com a última remuneração do cargo. No caso da totalidade da remuneração aqui, o texto fala em que se o servidor, durante o período de trabalho, sofreu alguma alteração do cargo horário, essa remuneração ela vai ser a média aritmética dessas contribuições de acordo com o período em cada carga horária. Certo? Então, vai ter que ser feito essa média aritmética para calcular essa totalidade da remuneração. A esse servidor desse primeiro grupo está assegurada a paridade. O que é a paridade? Sempre que houver reajuste do servidor da ativa, o aposentado também, por esta regra, e esses servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003 seguem esse reajuste. Certo? O segundo grupo de servidores, nós temos aqui de 1º de janeiro de 2004 a 3 de fevereiro de 2013, são servidores que ainda estão no grupo do Regime Próprio de Previdência Social, o RPPS. Os proventos de aposentadoria vão ser pela média de todas as remunerações desde julho de 94, certo? Esse cálculo também modificou porque anteriormente eram calculadas 80% maiores remunerações, eram descartadas 20 menores. Agora não. Agora entram todos os salários, contribuições e remunerações do período de julho de 94 até a data da aposentadoria para o cálculo dessa média. E esse servidor ele não tem paridade.
A questão de não ter paridade não é que o servidor vai se aposentar e vai ficar sem reajuste. Ele vai seguir o reajuste que é definido para o regime geral, para o RGPS. Todo ano, geralmente em janeiro, o governo define um percentual de reajuste para as aposentadorias do regime geral de previdência social, e esses servidores eles vão acompanhar esses reajustes e não o reajuste do pessoal da ativa, certo? Como eu já falei anteriormente com relação à alíquota, agora em março nós tivemos um aumento de alíquota, né? Anteriormente pagávamos 11% e agora nós passamos a pagar 14%, podendo ser reduzida ou majorada de acordo com a faixa salarial, certo? Até R$ 3.134, essa alíquota ela é reduzida. A partir desse valor, até 3.134, até 6.101, que é o teto do regime geral, você paga 14%, e a partir do teto você já vai ter uma alíquota maior, né? Então, essa alíquota ela pode, a partir de 40 mil, em torno de 22%. Certo? Nessa faixa salarial. Então, o servidor, em média, vai ficar pagando aí em torno de 15%, 16%. Agora, em março, vocês devem ter percebido esse aumento na contribuição do PSS. E, por fim, o terceiro grupo aqui, o RPC, o Regime de Previdência Complementar, que foi a partir de 4 de fevereiro de 2013. O RPC é o que? Esse regime de previdência complementar, ele foi instituído pela Lei 12.618, certo? A partir da instituição dessa lei, foi criada a FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência Complementar para o Servidor Público, e a partir da criação da FUNPRESP, que foi nessa data aí, de 4 de fevereiro de 2013, todo servidor que ingressa no serviço público ele está submetido ao RPC. E o cálculo dos proventos dele é também a média de todas as contribuições, só que limitada ao regime geral, certo? E a aposentadoria dele é limitada a esse teto, a 6.101, e sem paridade. Lógico que também a contribuição dele é limitada ao teto, certo? De 6.101, porque a aposentadoria dele só está assegurada a R$ 6.101,06 atualmente, certo? É importante ressaltar aqui que esse tempo de serviço público federal, para o RPC, ele só é considerado o tempo de serviço público federal. Serviços públicos estaduais e municipais não entram aqui. É importante também dizer que o servidor que pensa em mudar de um regime para outro, ou de fazer um novo concurso, que ele não quebre esse vínculo, certo? Porque a quebra do vínculo prejudica esse enquadramento dele aqui nesse ingresso no serviço público, certo? Nesse que vai definir as regras dele para a aposentadoria. Então, é importante, se ele vai mudar para um outro cargo, que ele não quebre o vínculo de ingresso no serviço público. E aí nós temos... Só um pouquinho aqui, que eu vou admitir aqui algumas pessoas que... Com relação às regras de aposentadoria, nós temos a regra do direito adquirido. É uma questão que os servidores têm muita dúvida, né? O que é o direito adquirido? O direito adquirido é o quê? O servidor que cumpriu todos os requisitos até 13 de novembro de 2019, pelas regras anteriores, esse direito de aposentadoria está assegurado a esse servidor, certo? Então, o artigo 3º da Emenda Constitucional 103 de 2019 assegura
esse direito ao servidor e tenha cumprido todos os Porque se eu fizer o requisitos. pedido agora, vai ter que ser entregue agora, eu posso fazer o pedido Certo? na hora que eu for pedir. Como é que eu faço? Certo? Com relação às regras permanentes, e aí nós temos na regra permanente o quê? Todas as regras que estão previstas no artigo 40 da Constituição, elas estão aqui elencadas. Aposentadoria voluntária por incapacidade permanente para o trabalho e compulsória. Né? Essas regras elas sofreram modificações nos requisitos. Certo? Vejam aqui que a aposentadoria voluntária, a idade aumentou para o homem em 5 anos, passou para 65, e a mulher em 7 anos, passou para 62 anos. O tempo de contribuição passou a ser de 25 anos, 10 anos de serviço público e 5 no cargo. O que é que mudou aqui, né? De fato, além dos requisitos? O cálculo dessa média. O servidor que se aposenta voluntariamente, que solicita essa aposentadoria, ele vai ser calculada a média de todas as remunerações e, a partir de 20 anos, ele tem direito a 60% dessa média. E ele vai incorporando 2 pontos percentuais a cada ano. Então, para atingir essa média integral, ele vai ter que trabalhar por 40 anos, apesar do requisito mínimo aqui ser 25 anos de contribuição. Certo? E todas essas aposentadorias aqui, que eu vou falar em relação ao artigo 10, elas são sem paridade. Elas vão seguir o reajuste que é definido para o regime geral. Certo? Com relação à aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, essa é a antiga aposentadoria por invalidez. Certo? A aposentadoria por invalidez, o que definia a aposentadoria por invalidez anteriormente, né? Era a doença especificada na lei. As doenças graves que estavam especificadas na lei. Hoje, com o termo incapacidade permanente, a junta médica do órgão define homologa, apura essa doença e verifica se o servidor está apto ou não ao trabalho. E se não está apto, ele se aposenta por incapacidade permanente, certo? O cálculo dessa aposentadoria é a 60% maiores remunerações, da mesma forma, com 2 pontos percentuais a cada ano que exceder os 20. Só que, no caso de aposentadorias de acidente por trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, o servidor tem direito a 100% dessa média. Só nesses 3 casos, de acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho. Né? Cai por terra aquelas doenças graves especificadas na lei, né? Que ela pode incapacitar o servidor, mas ela não vai dar direito a uma aposentadoria integral, como anteriormente tinha aposentadoria com integralidade de paridade assegurada para os servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003 e a integralidade da média para os servidores que ingressaram a partir de janeiro de 2004. Né? Então, todos os servidores agora se enquadram nessa regra aqui, caso eles venham a ser acometidos de alguma doença incapacitante para o trabalho. Né? Com relação à aposentadoria compulsória, já havia sido feita essa modificação pela Lei 152 de 2015, que aumentou essa idade para 75 anos. Certo? Como é calculado, né, esse provento de aposentadoria da compulsória? O servidor, exemplo, tem 15 anos de contribuição, divide esses 15 anos de contribuição por 20 e multiplica pelo resultado dessa média de todas as remunerações. Feito esse cálculo, na verdade, é a proporcionalização dessa média. O servidor vai ter uma perda bem maior do que uma aposentadoria aqui por invalidez, por exemplo. Ok?
Nós temos também as aposentadorias especiais, que sofreram também modificação. Uma das aposentadorias especiais é a do servidor público federal, que está exposto a agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde. Certo? Antes, o servidor exposto a esses agentes, ele tinha que comprovar apenas 25 anos de efetiva exposição. Agora, além desses 25 anos, né, o servidor tem que comprovar ter a idade de 60 anos para ambos os sexos, 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Certo? O cálculo dessa média, o cálculo desse provento de aposentadoria também é baseado na média de todas as remunerações, a partir dos 20 anos, incorporando 60% dessa média, e a cada ano trabalhado além dos 20 anos, ele vai incorporando 2 pontos percentuais. No caso do professor, né? O professor com tempo exclusivo no ensino fundamental e médio, ele tem aposentadoria especial, ele pode se aposentar, o homem com 60 anos de idade e a mulher com 57, 25 anos exclusivos no magistério, no ensino fundamental e médio, 10 anos no serviço público e 5 no cargo. A média também é calculada da mesma forma da aposentadoria voluntária. 60% da média de todas as remunerações e 2 pontos percentuais que exceder os 20 anos. Também sem paridade essas duas aposentadorias. Para esclarecer melhor o cálculo da média, né? Como é feito o cálculo dessa média? A média aritmética simples de todos os salários, contribuições e das remunerações adotados como base para a contribuição do RPPS, atualizados monetariamente desde julho de 94. Então, se um servidor aqui ele tem 25 anos de contribuição, ele vai sair de 70% dessa média. Se ele tem 36 anos, ele vai sair com 92% da média. Ele só vai sair com 100% dessa média trabalhado por 40 anos, tendo 30 anos de contribuição. Certo? Partimos agora, a emenda constitucional ela trouxe 2 regras de transição para o servidor público. Né? O artigo 4º, que tem como requisito o homem com 61 anos de idade e a mulher com 56, tempo de contribuição 35 anos para o homem e 30 para a mulher, 20 anos no serviço público e 5 no cargo. A partir de 2022, essa idade aqui ela já aumenta para 62 anos o homem e 57 a mulher. Essa regra aqui ela permite o somatório de idade e tempo de contribuição, que a partir agora de janeiro de 2020, ele era de 86, agora a partir de janeiro de 2020 já passou para 87 e 97. E ele vai sendo acrescido a cada ano. Né? Em 2021, ele passa a 88 e 98 até o limite, e assim sucessivamente, até o limite de 100 para a mulher e 105 anos para o homem. Esse somatório de idade e tempo de contribuição ele é apurado em dias. Certo? Essa regra ela tem uma peculiaridade aqui. O servidor que ingressou até 31 de dezembro de 2003, que é daquele grupo que ainda tem direito à totalidade da remuneração e à paridade, para que ele se aposente com a totalidade da remuneração e a paridade, de acordo com essa regra aqui, ele tem que esperar, né, até 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Então, essa regra de transição aqui, na verdade, ela não foi muito benéfica para o servidor que já estava muito próximo de aposentar, porque ele aumentou a idade em 5 anos para o homem e em 7 anos para a mulher. Né? No caso do professor do ensino fundamental e médio, ele tem um redutor de 5 anos na idade e no tempo de contribuição, permanecem os outros requisitos aqui de 20 anos de serviço público e 5 no cargo, a idade a partir de 2022 também com redutor de 5 anos,
E o somatório de idade e tempo de contribuição é de 82 anos para a mulher e 92 para o homem, acrescido também de 1 ponto a cada ano, no limite de 92 e 100. Certo? Para o servidor também que tem ingressado, vale a idade aqui de 57 anos para mulher, se eu não me engano, e 60 anos para o homem. Certo? Para os demais servidores que ingressaram a partir de 1º de janeiro de 2004, o cálculo dessa regra de transição aqui é 60% da média de todas as remunerações, mais 2 pontos percentuais, o que excedeu os 20 anos. Certo? E também sem paridade. Então, a totalidade da remuneração e a paridade só ficou assegurada nessa regra para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003. A segunda regra de transição que nós temos é a fundamentada pelo artigo 20 da emenda 103, certo? Os requisitos aqui, essa regra eu costumo dizer que ela foi muito benéfica para o servidor que já estava próximo de aposentar. Ela é mais apropriada para o servidor que já estava muito próximo de completar o direito à aposentadoria. Por quê? Porque para o homem, ela não aumentou a idade, permaneceu em 60 anos. Para a mulher, ela aumentou a idade em 2 anos, passou de 55 para 57. O tempo de contribuição permaneceu o mesmo, 35 anos e 30, 35 para o homem e 30 para a mulher, 20 anos no serviço público e 5 no cargo. E vejam que aqui o legislador ele tirou aqueles 15 anos, 10 anos de tempo de carreira que tinha anteriormente. Né? Agora, a exigência é só do tempo de serviço público e cargo. E o pedágio aqui, só que tem um detalhe. Essa regra exige um pedágio. Então, por isso que eu falo que ela é mais apropriada ao servidor que já estava próximo da aposentadoria. Por quê? Exemplo, um servidor que faltava 1 ano para aposentar. Esse servidor ele vai ter que cumprir um pedágio de 2 anos. O tempo que restava para ele completar os 35 anos e os 30 de tempo de contribuição, ele dobra esse tempo. Ele tem um pedágio, no caso, faltando 1 ano, ele teria que trabalhar por mais 2. Faltando 2 anos, ele terá que trabalhar por mais 4 anos. Então, essa regra ela só vai ser mais apropriada para o servidor que já estava muito próximo da aposentadoria. Está assegurado aqui para o servidor que ingressou até 31 de dezembro de 2013 a totalidade da remuneração e a paridade, para quem se aposenta por essa regra. O professor, da mesma forma, do ensino fundamental e médio, teve a idade e o tempo de contribuição reduzido em 5 anos, certo? E os demais requisitos permanecem os mesmos. 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo e hospedagem de 20%. Certo? Totalidade da remuneração para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003 e para os demais servidores, diferentemente da regra anterior, do artigo 4º, os demais servidores aqui, eles não têm que cumprir aquele caminhar até os 40 anos de contribuição para integralizar essa média. Ele já tem os 100% da média de imediato. Certo? Cumprindo esses requisitos, ele já sai com 100% da média. Essa regra não tem que cumprir aquele caminhar até os 40 anos para integralizar. Agora, falar das 2 regras de transição, né, que nós temos. Passamos a ter aposentadorias especiais, né? Que nós já tínhamos, mas não dentro do texto constitucional. A emenda 103 de 2019, no artigo 21, ela aplica ao servidor público federal exposto a agentes químicos, físicos e biológicos, tal qual tem a previsão no artigo 10, só que esse aqui vão ter outros requisitos, né? As mesmas regras que são aplicadas para o regime geral de previdência social. Então, o servidor público que está exposto a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, que cumprir 20 anos de serviço público, 5 no cargo, e tiver um somatório de tempo de contribuição com tempo de efetiva exposição
Aí, no item 1, 66 pontos mais 15 anos de efetiva exposição, 76 pontos mais 20 anos de exposição, 86 pontos mais 25 anos de efetiva exposição. Certo? Então, esse servidor aqui, esses servidores aqui, eles se aposentam também com 60% da média de todas as remunerações a partir de 20 anos, acrescido 2 pontos percentuais para o tempo que exceder. E para os servidores aqui do item 1, que são 15 anos de efetiva exposição, esse acréscimo de 2 pontos é o que excedeu os 15 anos. Uma outra regra de aposentadoria especial é para o servidor público com deficiência, que não estava previsto anteriormente, esse servidor, né? E ele entra agora no texto constitucional. O artigo 22 da emenda, na forma da Lei 142 de 2013, atende a esse servidor público com deficiência. Então, ele tem que ter os requisitos do quê? De 10 anos de serviço público, 5 no cargo, e aí, deficiência grave. O homem com 25 anos, a mulher com 20, deficiência moderada. Homem com 29, a mulher com 24 anos, de tempo de contribuição. Deficiência leve. O homem com 33 e a mulher com 28 anos. E independente do grau de deficiência, se tiver uma deficiência comprovada por no mínimo 15 anos, ele poderá se aposentar com a idade de 60 e 55 anos. O cálculo dos benefícios, dos proventos desses benefícios, é na forma dessa lei aqui, que varia de acordo com o grau de deficiência, né? Ele pode chegar a 100% e também envolve aqui o fator previdenciário, que é o mesmo aplicado ao regime geral de previdência social. Então, pessoal, com relação à aposentadoria, foram essas regras que nós tivemos em relação ao servidor público federal, certo? E agora eu vou passar para falar com relação às pensões, né? Pensão por morte. No caso da pensão por morte, né? O artigo 23 prevê o quê? A pensão por morte ela sofreu uma modificação bem considerável com relação ao cálculo. Anteriormente, a pensão por morte era o quê? Integral até o teto de 6.101, o que excedia o teto era 70%, somado a esse teto do regime geral. Hoje não. Os servidores falecendo, os beneficiários de pensão vão ter direito a uma cota familiar de 50%, metade do que ele recebia, e para cada dependente é acrescido 10%. Certo? Se dentre esses dependentes existir um dependente inválido, essa forma de cálculo é diferente. Ela é 100% até 6.101 e o que exceder esse teto, aplica-se esse percentual de cota familiar mais número de dependentes, certo? Para o valor que supere o teto. Mais à frente eu vou detalhar melhor como é feito esse cálculo. Quando não houver mais dependentes inválidos, nesse caso aqui, esse valor dessa pensão ele será recalculado, certo? E volta a ser da forma de 50% mais 10% para cada dependente. Outra questão importante em relação à pensão foi com relação às cotas por dependente. Elas não serão mais reversíveis. Antes, o servidor falecia, deixava 3 dependentes. Eram rateados, o valor do benefício era rateado entre os 3. Quando o servidor perdia a qualidade de beneficiário da pensão, essa cota ela retornava para os servidores que permaneciam. Com a nova emenda, essa cota ela não é mais reversível. Se o servidor, por exemplo, um filho, atinge 21 anos de idade, que é a idade máxima para um filho receber pensão por morte, ele deixa de ser beneficiário de pensão e essa cota por dependente dele, esses 10% aqui, ele leva com ele. Então, é recalculado e os servidores passam a receber só o que cabe da cota familiar e os 10% que lhe cabe, os dependentes, no caso, né?
E o que ficou claro com a reforma da Previdência é que ela unificou, na verdade, os regimes no caso de pensão por morte. O que hoje, tempo de duração, cotas individuais por dependentes, rol de dependentes, o que vale para a pensão por morte é o que é estabelecido na Lei 8213 de 91. Né? A Lei 8213 é a que regulamenta o regime geral de previdência, né? O regime próprio, o regime geral de previdência social, o INSS. Então, a pensão por morte para um servidor público, para os beneficiários de servidor público, é igual a de um segurado do INSS, como as pensões que eu acabei de falar, as pensões especiais e a pensão por dependente. Elas seguem nesse sentido, o sistema os regimes eles estão ficando muito parecidos, né? As regras elas se equivalem para os dois regimes. Um ponto importante com relação à pensão por morte é a carência, né? Isso modificou desde 2015. Isso já tinha sido modificado em 2015. O servidor ele tem que ter cumprido contribuído por no mínimo 18 meses para o regime, né, de previdência, e a companheira, o cônjuge ou companheiro do servidor tem que comprovar 2 anos de casamento e união estável, né? Não comprovado esses 2 períodos aqui, de 18 contribuições mensais e 2 anos de casamento ou união estável, o cônjuge ou companheiro ou companheira receberão por apenas 4 meses o benefício, certo? O tempo de duração mudou também desde 2015, não veio agora desse texto, desde 2015 que já era aplicado essa tabela aqui. O tempo de duração vai depender da idade do beneficiário, da esposa ou companheira, ou esposa ou companheira, do servidor, de acordo com a idade na data do óbito. Certo? Um exemplo, a servidora tinha 28 anos na data do óbito, ela só vai receber por 10 anos. Certo? A pensão só será vitalícia a partir dos 44 anos. Se a beneficiária de pensão tiver menos de 44 anos, ela vai se enquadrar nessa tabela aqui, e aí varia de 3, 6, 10, 15 ou 20 anos, de acordo com a faixa de idade que ela se enquadra. O cálculo do benefício, né? Para deixar claro aqui como é o cálculo do benefício. Vamos supor aqui que o servidor falecido recebia R$10.000 e tinha um dependente. Então, a pensão dele vai ser de 60%, o valor da pensão 6.000 e a cota parte 6.000. Se ele tinha 2 dependentes, a cota parte vai ser o quê? A pensão vai ser 70%, certo? Que é 50% da cota familiar e 20% dos 2 dependentes. E o valor da pensão 7.000 e cada dependente vai receber 3.500. E assim sucessivamente, até o limite não tem um limite de dependentes, mas a partir dos 5 dependentes, essa pensão ela é integral. Né? E aí ele vai receber o mesmo valor da aposentadoria, rateado pelo número de dependentes. Quais são os beneficiários de pensão, né? E aí vai ser observado os artigos 16 e 76 da Lei 8213 de 91, que é aplicada ao regime geral de previdência social. Cônjuge, companheiro, filho emancipado menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Cônjuge divorciado, separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia. Pais, irmãos não emancipados menor de 21 anos, também inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Certo? A concessão de
benefício ao cônjuge, companheiro e filhos, a esses beneficiários daqui, exclui pai e irmão, certo? O artigo 34, na verdade, eu vou falar agora com relação à acumulação das pensões, que sofreu uma modificação bem significativa com relação à forma de cálculo desses benefícios. É vedada a acumulação de mais de uma pensão, né? Ressalvado os cargos acumulados na forma da lei, na atividade. Então, no caso do professor, os técnicos de nível superior, eles podem acumular cargos na atividade. Então, esses cargos que são acumulados na atividade, eles podem acumular também essas pensões. Os beneficiários de pensão vão ter direito a acumular essas pensões. Só que o servidor, o beneficiário de pensão, caso o falecido tenha mais de um benefício, mais de uma aposentadoria, o beneficiário de pensão vai ter direito à percepção, ele vai ter que optar pelo valor integral mais vantajoso, certo? E ele vai receber uma parcela dos demais benefícios, certo? Como é feito esse cálculo? E aí ele vai poder acumular 2 pensões, vai poder acumular pensão por morte com aposentadoria, pensão militar com aposentadorias do regime geral e regime próprio. Só que essa acumulação... Importante você escutar isso aqui. Só que essa... Negócio de pensão, do servidor. Só que essa pensão aqui... Só que essa pensão, ela vai sofrer o quê? Ela vai sofrer um valor do benefício. Vamos supor no exemplo aqui. O servidor tinha uma aposentadoria de 8.000, que gerou um benefício de 8.500 e um outro benefício de 5.200, certo? Até um salário mínimo, o servidor vai fazer a opção, no caso aqui, pelo valor mais vantajoso, que no caso aqui é 8.500. Então, ele vai receber esse valor integral, certo? E o valor de menor benefício vai sofrer essa diluição aqui de acordo com essa tabela. Até um salário mínimo ele recebe integral, de 1 a 2 salários, 60%, de 2 a 3 salários, 40%, de 3 a 4 salários, 20%, e acima de 4 salários, 10%. Então, esse menor benefício aqui, ele vai ser calculado de acordo com essa tabela aqui, né? O salário mínimo atual hoje é 1.045, ele vai receber os 1.045 e cada faixa, 60% de cada faixa. Então, dos 5.200, o beneficiário vai ter direito aqui ao benefício de R$ 2.400, né? Então, anteriormente, ele teria o benefício de 8.500 mais 5.200, mas com a reforma, ele opta pelo mais vantajoso e recebe a parcela dos demais, calculados de acordo com essa tabela aqui. Ok? Então, pessoal, com relação o que tinha de modificação, eu tentei resumir o máximo a legislação, e agora eu vou voltar para a Rosa aqui comandar aí as perguntas, né? Ok. Abrir para perguntas. Obrigada, Vilásio, né? Então, nosso imenso agradecimento aí pelo trabalho de compilar todas essas informações e nos apresentar de uma forma tão didática, né? Olha, eu não tenho a identificação aqui de ninguém com a mão levantada, pedindo a fala, mas tem Ana Cristina.
Tem mais alguém? E Fátima Tem Castro. Fátima aqui. Eu sei. Ana Cristina, Fátima Castro, quem mais? Bom, Então, Evilásio, vamos você lá. já Vamos tinha me passar a dado fala essa para má notícia. Cristina. Já tinha me dado essa má notícia. A velha história. Eu tenho a guarda do meu neto Vinícius, desde que o menino tinha 10 meses. Está na justiça, está no imposto de renda. Eu não pretendo morrer, mas você me disse uma vez que o menino dançou na minha... Ou não? Ou eu entendi errado? Não, a questão do... É porque ele é neto. Ele é neto que eu tenho a guarda na justiça. O tutelado, para ele ter direito a uma pensão, no caso de morte, de sua morte, ele teria que ser tutelado. Ele está sob a sua tutela. Porque o tutelado, ele tem a mesma... É dado a ele o mesmo tratamento de filho. Certo? Olha, no documento diz assim, a guarda é compartilhada entre eu, o pai e a mãe. E diz assim, como se filho fosse, como se fosse filho. Eu tenho as mesmas obrigações do pai e mãe. Aí tem que deixar claro nesse documento que existe uma tutela sua, e aí ele tem... Não, a pergunta por quê? De um filho. Certo? Porque cada dia, desde o dia que você me disse isso, lá na maturidade, eu estou encrencada com essa história. Uhum. O tutelado, a lei determina, a lei aqui, texto fala que o filho, na 8213, o tutelado ele tem direito igual a um filho biológico. Pois é. Né? Então, isso que eu acho que eu tenho que ajeitar a documentação ainda. Isso. Tem que verificar. Eu estou onde? Eu estou em Brasília, fazendo o quê? Porque aí, eu acho que o compartilhado aí não caberia, né? Porque aí tem o pai e a mãe, certo? Teria que ser uma tutela só sua, para ele ter direito a essa pensão. Certo. Certo? Para eu fazer as providências, né? Obrigada. Gente, só revisando a lista de inscritos. Agora tem Fátima Castro e depois tem Evane, ok? Fátima Castro, com a palavra. Tem um saquinho de... O microfone seu microfone está fechado, Fátima. Seu microfone está dispensa. Não quero que seja transparente. Aquilo é salmarinho, que sal é aquele? Por favor, agora que fechem os microfones dos demais participantes. Está me ouvindo, Evilásio? Agora estamos. Pode falar. Ok. Olha só, eu queria só entender mais um pouquinho como é que ficou o cálculo do benefício do cônjuge separado judicialmente, que eu não entendi. Sem dependentes. O cônjuge separado. Ele só, judicialmente, ele só tem direito se ele receber pensão alimentícia. Certo? Se ele não recebe pensão, ele não tem direito. Certo? Sim. O cônjuge separado, ele só vai ter direito ao benefício da pensão por morte do servidor público se ele recebe pensão alimentícia. Deixando claro que essa pensão alimentícia tem que ser para ele. Não é aquela pensão alimentícia para os filhos. Certo? Sim. Porque, às vezes, o servidor separa e deixa a pensão alimentícia para o filho. A pensão alimentícia para o filho não dá direito à mãe ao benefício da pensão por morte. Certo? Entendi. O ofício, porque existe uma confusão de algumas pessoas em relação à pensão alimentícia e pensão por morte. A pensão alimentícia ela é definida no juiz. O juiz determina o valor da pensão em comum acordo com os envolvidos, certo? E se na pensão alimentícia fica definida que a ex-esposa vai receber também pensão alimentícia, no falecimento do servidor, a ex-esposa, com percepção de pensão alimentícia, vai ter direito a esse benefício. E aí o cálculo vai ser da mesma forma dos filhos, né? 50%
da cota familiar, mais 10% por cada dependente. Vamos supor que tem uma companheira atual, tem a ex-esposa com percepção de pensão alimentícia. O valor dessa pensão vai ser o quê? Vai ser 70%, porque tem 50% da cota familiar, mais 10% da companheira atual e 10% da ex-companheira, com pensão alimentícia. Certo. Então, o Isso é valor regra... dessa pode falar. Isso é regra para federal, estadual, municipal? Não. A emenda 103 de 2019, ela alterou apenas para o servidor público federal e os segurados do regime geral de previdência social. Entendi. Os estados e municípios ainda estão fazendo as suas reformas previdenciárias, né? Porque os estados e municípios, eles têm regime próprio e eles ficaram de fora dessa emenda. A emenda 103, ela só é aplicada ao servidor público federal. Estados e municípios, exemplo, o Rio Grande do Norte aqui, o que acontece geralmente, né? Os estados e municípios, eles seguem o que está definido para o governo federal, pelo governo federal. Porque os estados e municípios, eles precisam também desse ajuste financeiro e tem toda essa dificuldade aí com relação à Previdência. Né? Ok, obrigada. Okay. Nada. Gente, depois de Fátima Castro, tem uma inscrição de Evane, tá? Tem uma inscrição minha e tem uma pergunta de Marília no chat, ok? Então, vamos lá. Evane, eu gostaria de pedir a Maria Tereza, por favor, para ela fechar o microfone dela, se for possível. Né? Porque, às vezes, a pessoa está no celular e é complicado, eu sei que é. Tá? Mas eu não estou conseguindo fechar daqui, de vez em quando vaza uma conversa. Gente, vamos lá. Então, Evane, você com a palavra. Olá, estão me vendo? Não, ainda não. Não, só ouvindo. Eu não estou conseguindo fazer. Eu clico na tela, Vilásio? Aí tem iniciar vídeo, No lado esquerdo, você clica no vídeo, iniciar vídeo. Na base. Pronto. Na base. Ok. Pronto, chegou. Agora chegou. Sim. Ok. Vilásio, tá ruim, né? A imagem que eu estou na sombra. Eu e meu companheiro, nós temos a curatela de nossa filha, porque ela é especial. No caso do meu falecimento, qual é o valor da pensão que vai ficar para ela? A gente já tem todo o processo legalizado de curatela. Eu acho que no caso do filho, mas no caso do filho, o filho biológico, ele tem até 21 anos, né? No caso de ser um filho especial ou portador de alguma necessidade especial, o inválido, ele, enquanto durar essa invalidez, certo? Ele vai ser avaliado no caso dela, que você tem a curatela, ela é sua dependente. Síndrome de Down. Não tem como ficar bom. Uhum. Então, ela vai ter esse benefício após os 21 anos, certo? O cálculo é feito da mesma forma. No caso do seu falecimento, quem fica como dependente, né? O seu esposo e sua filha. Então, o valor desse benefício vai ser de 70%. 50% da cota familiar, mais 20% dos dois dependentes. 10% do esposo, 10% da sua filha. Que vão receber aí o benefício enquanto durar a invalidez, que não é o caso, porque aí entra enquanto durar a invalidez, se dependência intelectual, enfim, ou mental. Então, tem todas essas questões. Deixando claro aqui que a análise de todas essas
da doença é feita pela junta médica. O departamento pessoal, pela junta médica. A junta médica da universidade é que avalia todos esses casos de dependente, inválido, ou até o próprio servidor com incapacidade permanente para o trabalho, que tem alguma doença, ele tem que passar pela junta médica. Todos esses casos que precisam de uma análise, eles precisam passar por uma junta médica. E a junta médica é a junta médica oficial, que é ali do TAS. Né? Mas, no caso, ficaria em 70% o valor do seu benefício. E aí, é importante ressaltar aqui que o valor do benefício, hoje, para os servidores que já tinham direito adquirido, fica a remuneração do cargo. Para os servidores que entraram na nova regra, até 31 de dezembro de 2003, fica a totalidade da remuneração. E para os servidores que ingressaram a partir de 1º de janeiro de 2004, fica a média, né, de todas as contribuições. E aí vai depender, o percentual dessa média vai depender do tempo de contribuição que o servidor tenha. Ok? Ok, obrigada. Muito bem. Gente, a minha pergunta, eu estou atenta. Depois da minha pergunta tem Marília e depois Marilda, ok? Então, muito bem. A minha pergunta, Vilásio, ela se estende a todos nós que estamos aqui na sala. Né? Sejamos aposentados, sejamos ativos, todinhos. Ela se prende àquela pegadinha da nova lei que trata de contribuição extra. Okay? No caso de déficit atuarial no regime. A gente sabe muito bem que é muito fácil produzir um déficit numa conta em que se tira para outras finalidades. E é isso que o governo tem feito com a gente. Ele tem pego o nosso dinheiro e tem retirado para outras finalidades. E também não tem colocado na caixinha certas contribuições que deveriam estar sendo feitas e adicionadas ao regime de previdência. Tá? Mas a minha pergunta especificamente é o seguinte: a cobrança dessa contribuição extra, ela está dependente de uma legislação específica? É isso que você disse? O texto ele fala o seguinte: primeira situação, instalado o déficit atuarial. Como você falou muito bem, isso pode ser muito facilmente atingido. Amanhã, tá? No fim deste ano. Déficit atuarial. Então, a primeira ação seria taxar os aposentados a partir limitados não ao teto do regime geral, né? A partir do que excede o teto, mas a partir do que excede o salário mínimo. Então, exemplo, hoje o aposentado pensionista, ele é isento até o teto, que é 6.101,06 centavos, certo? Instituído o déficit atuarial, o aposentado passaria a contribuir a partir de 1.045, que é o valor do salário mínimo. Então, ele só teria isenção até um salário de 1.045 que passaria a contribuir sobre o que excedea esse valor. Então, atingiria, só essa medida já atingiria muita gente. Muita gente não, todos. Né? Todos nós, né? Todos praticamente. Todos nós, servidores, principalmente o servidor público, né? O pessoal do regime geral não, mas o servidor público seria atingido. Como foi atingido o servidor que tinha doença incapacitante e que tinha isenção sobre o dobro do teto? Em fevereiro, né, esse dobro desse teto caiu e muitas pessoas passaram a contribuir. Os aposentados que tinham doença incapacitante passaram a contribuir e não contribuíam, porque o dobro do teto era 12 mil e agora eles contribuem a partir de 6.100. Certo? Qual seria a outra ação? Feita essa primeira
ação de taxar esses aposentados e pensionistas a partir do salário mínimo não foi suficiente. Se criaria essa alíquota extraordinária. E aí essa alíquota extraordinária seria definida por lei e teria um tempo definido, ela não seria permanente. É o que diz o texto. Mas para isso teria que ter uma lei regulamentando essa alíquota. Né? E detalhe, gente, Vilásio, a gente sabe que essa história de pôr um período determinado no Brasil tem sido muito feio, sabe? Porque a gente tem aí a história da CPMF, por exemplo, tá bom? Muito bem, eu só quero lembrar esse detalhe, porque isto é algo que vai afetar a todos nós, todos. Nós estamos aposentados, mas eu sou antigo, eu sou do tempo da paridade, eu sou muito antigo, nada vai me atingir. Vai, gente, vai, tá? É por isso que uma entidade como um sindicato, que gasta, eu vejo, deixa eu abrir um parêntese para fazer aqui uma defesa da organização da entidade sindical. Quando alguém diz, o sindicato, o povo do sindicato vive em Brasília, vive, minha gente. A gente vive cuidando de defender os direitos de quem vota, os nossos direitos, mediante o legislativo, que é quem vota essas coisas. Então, atentem vocês, porque a todo instante tem gente interessada, abre aspas, em passar a boiada. Ok? Eu vou ler. Só abrindo um parênteses aqui com relação o texto, ele fala dessas ações, né? E ele também fala aqui que o parágrafo 1º, inciso C, a contribuição extraordinária deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas de enquadramento do TESP e vigorará por tempo determinado, contado da data de sua instituição. Isso é o que está no texto, mas isso abre um precedente muito imenso, grande para criar novas alíquotas, para taxar mais o servidor como uma forma de diminuir, né, Eu convido aos amigos, aos companheiros, se tem alguém da família ou algum colega que é da Petrobras, pergunto como é que está a situação de contribuição deles. Se tem alguém dos Correios, pergunto como é que está a situação com a Petro, que está acontecendo, ok? Com os Correios, então, assim, Caixa Econômica. Caixa Econômica, então, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, Petrobras. Olhe como está a situação. Muito bem, eu vou ler a pergunta que está no chat, né? A pergunta de Marília. Marília disse, no início você falou que para quem é do primeiro grupo de servidores, se houver mudança de carga horária, muda o cálculo da aposentadoria. Minha pergunta é, a redução de 30 horas concedida pela própria universidade aos servidores dos hospitais irá interferir no cálculo da aposentadoria? Interfere, sim. Interfere. Porque o que é que diz com relação à totalidade da remuneração? Essa foi mais uma pegadinha dessa reforma, né? Por quê? Porque antes você aposentava com a integralidade da remuneração, né? Hoje ele coloca o termo totalidade. E eu acho que é o artigo 8º aqui da Constituição, o parágrafo 8º do artigo 4º, ele traz o conceito de remuneração, né? Ele define o que é remuneração, vencimento, vantagens pecuniárias permanentes do cargo, acrescidos de adicionais de caráter individual e vantagens pessoais permanentes. Esta é a remuneração, que a gente sabe que tem rubricas no nosso contra-cheque e a gente não leva para a aposentadoria, mesmo que quem se aposenta com a integralidade dos proventos. Exemplo, auxílio alimentação, adicional de salubridade, gratificação de chefia. Essas rubricas ninguém incorpora na aposentadoria. Então, o que compõe a remuneração é o vencimento e essas vantagens pecuniárias permanentes.
né? Então, o que é que diz a lei em relação à carga horária? Que se Vilásio, só para uma informação, mas essas 30 horas a gente não tem redução de salário. É a flexibilização que chama. O salário... Se não tem a flexibilização se não tem a redução de salário, não alteraria. Tá? Não alteraria. E isso se aplica se houver uma variação na jornada que afete o salário. Exemplo, o professor. Isso vai acontecer muito com o magistério superior, né? Antigamente, os professores entravam com 20 horas, passavam para 40, depois para DE. Então, seria verificado cada período trabalhado com 20 horas, com 40 horas, e feito uma média aritmética simples desse período salário em cada carga horária. Certo? A totalidade. No caso, como o Célio bem lembrou, a redução, a flexibilização da carga horária não altera o salário, então não alteraria esse cálculo dessa totalidade dessa remuneração. Agora, nos hospitais, a gente tem alguns colegas que pedem redução de salário com a redução de carga horária com salário. Quem tem redução de carga horária com redução de salário, aí vai implicar nessa média. Vai fazer a média, sei. A gente tem alguns colegas que fazem isso, porque soma 2 vínculos, não pode dar mais de 60 horas. A gente tem algumas pessoas conhecidas. Isso acontece muito com o pessoal da área de saúde, né? Que tem vários vínculos. Gente, nós temos Marilda inscrito. Marilda. Então, nós temos aqui no chat Marília dizendo que deu certo, entendeu, agradece e está respondido sim. Que bom, Marília. Então, vamos lá. Marilda, você com a palavra, Marilda. Boa tarde, vocês. Eu queria saber que tenho direito à minha aposentadoria, eu tinha esse direito desde 2010. Não pedi aposentadoria, estava bem e tudo, não tinha nenhum problema, e queria ficar trabalhando mais um pouco. Pretendia me aposentar em janeiro de 2021. Agora, com essa pandemia, eu estou afastada, pela idade e alguma comorbidade também. E aí eu queria saber, assim, o que você poderia orientar? Eu dou entrada logo, está funcionando, o recurso humano, eu posso pedir? E também outro esclarecimento que eu queria saber é o abono de permanência. Como é que fica? Assim, eu já recebo. E eu me aposentando, como é? Eu passo a pagar esse valor ou é menos? Como é? Deixa eu explicar. Foram 3 perguntas aí. A primeira, o departamento pessoal está funcionando normalmente, não só o departamento pessoal, de administração pessoal, mas a universidade, né? Está funcionando normalmente. Você pode requerer a sua aposentadoria caso queira. Os processos hoje eles são eletrônicos, então você pode fazer todo o processo, abrir todo o processo eletronicamente, e esse processo ele vai tramitar normalmente. Com relação à sua segunda pergunta, foi com relação Você perguntou com relação ao abono, né? O abono de permanência, você recebe o abono, mas ao aposentar, esse abono ele sai. O abono já está dizendo, abono de permanência. Você recebe porque você tem direito à aposentadoria e continua trabalhando em atividade. Se você solicita aposentadoria, você deixa de receber esse abono. E aí, quando você aposenta, você vai passar a contribuir se o seu salário exceder a R$ 6.101, que é o valor do teto atual. Né? O aposentado, ele contribui sobre o que excede o teto. Ele é isento até o teto, e o que excede o teto, ele contribui com a alíquota que couber dentro da faixa salarial. Né? Que é 6 mil esse teto. O teto hoje é R$ 6.101,06. Certo? Se a senhora precisar de uma simulação, é só solicitar através do e-mail aposentados@reitoria.frn, que é feita essa simulação desse provento de aposentadoria.
Vilásio, E aí, repete, no e-mail, repete o e-mail, por favor, Vilásio. aposentados, no plural, né? aposentados@reitoria.frn.br. E aí você pode solicitar essa simulação de aposentadoria. Certo? Certo. E aí vai informar seus dados de nome e matrícula e pode solicitar. Certo? Porque mesmo a aposentadoria sendo integral, como é o caso da senhora, tem algumas rubricas, como eu já falei, que saem, né, na aposentadoria. Como exemplo, auxílio alimentação, esses adicionais de salubridade, periculosidade. E aí a gente faz essa simulação de como ficaria esse provento de aposentadoria. Tá bom. Okay? Obrigada. Ok. Gente, eu estou repetindo tudo certo então, né, Marilda? Eu vou pedir, Marilda, Tudo. por favor, por gentileza, que você feche o seu microfone, tá bom? Tá. Tá, obrigada. Gente, nós temos Dejailson inscrito e depois dele Gerlane. Ok, Gerlane? Dejailson. Ele escreveu no chat. Vilásio, é sobre as gratificações que a gente acumula com a qualificação, com o curso de pós-graduação. Isso, a gente consegue levar isso para a aposentadoria? Como é que você fala com relação ao incentivo à qualificação? Isso, incentivo à qualificação. O técnico administrativo, no caso, tem o incentivo à qualificação, e aí o percentual varia de acordo com se graduação, especialização, mestrado, doutorado, e o professor tem a retribuição por titulação. Né? Esses benefícios, eles são incorporados à aposentadoria. O servidor leva para a aposentadoria. O servidor que se aposenta com a totalidade da remuneração e com a integralidade dos proventos. Né? O servidor que se aposenta pela média, esse incentivo à qualificação vai entrar nesse cálculo dessa média. Né? Porque ele compõe a remuneração do cargo. Tranquilo, Dejailson. Então, nós passamos agora para Gerlane. Gerlane, com você. Só boa tarde a todos. Estou adorando ver meu amigo Vilásio aí na informação importante. Como disse no atendimento, está bombando, viu? Muita gente a fim de estar escutando e estou muito agradecida desde já. Mas é só para reforçar o que a Vilásio falou sobre o e-mail, sobre o processo virtual. A gente está atendendo, no caso do trabalho remoto, né? Toda a equipe lá do atendimento, onde eu trabalho, a sala lá de coordenação, e a gente está fazendo, sim, os processos. Só que lembrando, como ele é eletrônico, todos os processos que estão na demanda grande de aposentadoria, ele é constituído esse processo do departamento, da unidade do ativo. Então, a gente está atendendo muita unidade do pessoal do hospital, tanto do UOL como do MEGEC e as outras instituições, porque temos na nossa equipe de atendimento dos servidores que trabalham no polo lá no hospital. E a gente também atende, certo? Na criação. Então, a gente deu esse e-mail aí do aposentados@reitoria.frn.br. E o nosso, para o atendimento geral de outros processos, é o do CAS Progesp, certo? @reitoria.ufrn.br. A gente está fazendo os processos, uma demanda grande de processos também, tá certo? Era só isso. Obrigada, Gerlane. Obrigado. Gerlane, tem como repetir o e-mail, você colocar no chat para quem tiver interessado? Sim, coloco. E até mesmo as eletrônicas, a gente está com o celular institucional, que a gente já colocou no estilo base, né, as informações bem sucintas, os e-mails de todos os setores responsáveis. Mas a coordenação do atendimento ao servidor é CAS, sem I. CAS, ok? Progesp. Coloquei no chat. Já colocou, né? Coloquei no chat aqui. Ótimo, muito bom. Pessoal, nós temos uma inscrição ainda, tá? Depois de Gerlane, tem Maria Tereza. Posso passar, então? Mesmo assim, nós estamos lembrando que está no chat tanto o e-mail, quanto o e-mail do CAS, como o e-mail aposentadoria@reitoria.ufrn.br, ok? Maria Tereza, com a palavra.
Boa tarde. Evilásio, eu tenho uma dúvida. Eu entrei na universidade em 1993, tenho 58 anos, e aí a dúvida é, eu estava programada para me aposentar em 2023, em abril, que eu entrei em abril. Mas a gente teve uma conversa há um tempo atrás, você disse que eu tinha que fazer 60 anos, que eu faço em setembro, ou seja, 6 meses à frente, para poder pedir aposentadoria. Isso continua. E uma outra coisa, esse tempo que a gente está da pandemia, sem estar na universidade, eu havia ouvido um comentário aí de que isso poderia não ser contado para esse tempo de aposentadoria. Tem alguma coisa com relação a isso? Vamos lá. A primeira pergunta é com relação ao seu tempo, não é? Aqui você disse que anteriormente você se aposentaria em 2023, não é isso? 2023, em abril, que é o mês de entrada. E aí a gente conversou... No caso, você foi atingida pela reforma da Previdência, né? Então, você vai seguir essas novas regras. E aí é importante ressaltar que os requisitos, eles são cumulativos. Você vai ter que, mesmo... Tem muita gente que não entende... que já tem, eu, por exemplo, eu já tenho 35 anos de contribuição, mas eu não posso me aposentar ainda, porque eu não tenho idade mínima. Eu vou ter que cumprir a idade mínima, que é de 60 anos, de acordo com o artigo 20, que é mais benéfico para o meu caso. Assim, cada servidor vai ter que ser avaliado, analisado em qual regra ele se encaixa melhor. O servidor, que eu acho que seria... Você sabe exatamente o tempo que você tinha de contribuição? Eu tenho 27 anos de universidade. 27. E faço 60 em setembro de 23. Então, 27 anos, você tem aí um pedágio de 6 anos. Entendeu? Mas você havia... diga. Seria interessante você solicitar essa verificação desse, porque aí eu teria que ver os seus dados melhor para poder me assegurar uma data. Quando a gente conversou da última vez, você havia me dito que eu teria que esperar até setembro, ao invés de abril, quando eu fizer 60 anos, para poder me aposentar. Então é isso. Acho que foi isso. Quando eu lhe atendi, eu devo ter verifiquei. Você deu uma olhada, era só para... É porque muda tudo tanto, a gente fica... Não, então eu já olhei dentro das novas regras. Eu já olhei dentro das novas regras. E com relação a esse tempo da pandemia, isso não procede. Pelo menos eu não... Certo. Nós estamos trabalhando normalmente, estamos contribuindo. Eu tinha ouvido um comentário. De serviço, o tempo para aposentadoria é o tempo de contribuição. Nós estamos trabalhando e estamos recebendo salário e contribuindo, então não tem por que interromper esse período para contagem de aposentadoria. Porque quando contou agora, quando foi liberado esse recurso, né, emergencial para os estados e municípios, eu vi um comentário de alguma coisa nesse sentido. Eu não sei exatamente, eu não me lembro o que foi exatamente que eu ouvi, mas tinha alguma coisa relacionada com o tempo de algum serviço, alguma coisa aí. Eu não tenho conhecimento, né? Mas tem tanta coisa que surge nova que a gente tem que estar o tempo todo atento, mas eu não tenho conhecimento com relação Se eu quiser tirar essa projeção que você disse que podia ser feita nessa análise, eu faço a partir de qual endereço? O CAIS, Progesp ou aposentado? Você pode fazer pelo dia aposentado, direto para o dia aposentado. Tá bom, então. Obrigada. Nada. Tudo respondido, então, Maria Tereza? Tudo, muito obrigada. Por nada, gente. Nós não temos mais inscritos, quer dizer, Fátima Castro levantou a mão. Fala, Fátima Castro. Vou explorar mais um pouquinho, viu, Evilásio? Me diga aqui uma coisa, onde é que a gente se informa a respeito da nossa efetivação da aposentadoria no TCU? Como é que a gente sabe disso? Que foi efetivado? Então,
Todos os processos de aposentadoria e pensão, eles são, não só aposentadoria e pensão, como admissão, revisão de aposentadoria, esses processos eles são cadastrados no sistema e-pessoal do Tribunal de Contas, e a universidade ela tem 90 dias, um prazo de 90 dias para cadastrar esses processos, esses atos de aposentadoria e pensão, e o mesmo prazo a CGU tem para analisar os processos e julgar, dar um parecer de legalidade ou não, e o Tribunal de Contas para homologar, que, se eu não me engano, é um prazo de 120 dias que o Tribunal de Contas tem. Você pode acompanhar esse processo pelo site do sistema pessoal. Eu não sei se tem aberto ao público, porque eu acesso porque eu sou usuário do sistema, porque eu cadastro essas aposentadorias nesse sistema. Mas, assim, se você quer acompanhar e ter essa informação, você pode procurar o setor de aposentados e a gente informa, verifica no sistema do Tribunal de Contas como está a tramitação desse processo, né? Porque ele tem todo um processo. Tem o cadastramento pelo órgão, que no caso é a universidade, depois tem a análise do processo pela CGU e, por fim, a homologação e o julgamento do Tribunal de Contas. Né? Então, isso é com e Marília? aí a gente passa essa informação. É com Marília, é isso, é? Não, é com a gente mesmo lá, comigo, Vitor, Patrícia, o pessoal lá da divisão de pagamentos e aposentados pensionistas, que trabalha com análise de processo. Me aguarde que eu vou lhe procurar. Obrigada, bom, viu? pode procurar, nada. Gente, nós não temos mais inscritos. Tem um aí. Tem um aí. Carlson. Gente, então está aberto. Eu não vi a Carlson com a mãozinha levantada. Pode falar, Carlson. Eu tenho minha mãozinha levantada, mas aí não viu, eu levantei aqui. Pronto. Então, bom, Vilásio, eu posso fazer pergunta? Já posso? Sim, claro. Fique à vontade. Vilásio, só para a título de... Eu não consegui escrever os detalhes das atividades insalubres, laboratório lá em engenharia química, que eu queria explicar para alguns colegas que foram recém-contratados. A insalubridade, né, ela tem efeito de redução de tempo? É o seguinte, com relação a... Como é que está a nova regra? Como está? Com relação ao tempo trabalhado em condições especiais, né? Que se trata de insalubridade, periculosidade, raio-x. Não é que ela vai reduzir o tempo. Na verdade, o servidor que trabalha, porque essa regra é uma regra da CLT. Então, o servidor que trabalha exposto a tempo insalubre, a tempo em condições especiais, ele pode considerar esse tempo como um acréscimo de 40%, no caso, o homem, e 20% a mulher, considerando que o técnico administrativo pode considerar esse tempo até 11 de dezembro de 90, que foi a data que nós passamos a ser regime jurídico único, que até 11 de dezembro de 90 nós éramos seletistas, e essa legislação valia para esse acréscimo desse tempo. Certo? Com relação ao professor, essa data fica lá em 81. Certo? O entendimento é esse. Com relação a você se aposentar com aposentadoria especial, com tempo exclusivo ou efetivo de exposição a esses agentes nocivos e prejudiciais à saúde, né? O servidor ele pode se aposentar. Para comprovar esse tempo, ele tem que apresentar PPP, né, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e o LTCAP. Não basta receber insalubridade, assim, só o recebimento do adicional de salubridade ou periculosidade não comprova a efetiva exposição. Né? Não vale como comprovação. Ele tem que comprovar através desses documentos.
Tem uma orientação normativa, a orientação normativa número 15, de 2013, que ela detalha como o servidor deve fazer para comprovar esse tempo e, a partir daí, considerar esse tempo como tempo especial para uma aposentadoria especial por exposição. Deixando claro que essa aposentadoria especial ela cai naquelas regras pela média das 60%, de todas as remunerações e com acréscimo de 2 pontos percentuais a cada ano a partir de 20 anos de tempo de contribuição. Certo? E aí vai demandar... o servidor já tem uma perda em relação a essa média, né? Porque entram todos os salários e contribuições que são atualizados monetariamente a partir de julho de 94. Depois de calculada essa média, ainda é aplicado esse percentual. Mas ele tem o direito de solicitar, contanto que ele comprove que trabalhou o tempo exigido para essa aposentadoria. O que aconteceu com relação a essas aposentadorias especiais é que antes o servidor só bastava comprovar esse tempo, de 25 anos. Não tinha uma exigência mínima de idade. E com a nova reforma, com a emenda 103, passou a exigência de uma idade de 60 anos. Né? Aí, assim, fica meio paradoxal a questão de você exigir uma idade mínima para uma pessoa que está exposta à atividade insalubre. Na verdade, ela vai passar muito mais tempo exposto, né, para atingir essa idade. Agora, Vilásio, uma coisa que eu percebi foi o seguinte, que o tempo que eu fiquei ausente da UFRN, trabalhando na França, fazendo meu doutorado, a pós-graduação, em atividade insalubre, não conta isso. Só conta na instituição. A questão é porque esse tempo de afastamento para mestrado, doutorado, ele não é computado. Ele é excluído ele é reduzido desse tempo. Ele entende, porque o tempo de exposição é considerado como o tempo que o seu ambiente de trabalho. Presencial, né? E aí ele entende que o afastamento lhe tirou desse ambiente insalubre. Sim, mas aí a legislação determina, e aí é o entendimento do Tribunal de Contas de que esse tempo ele tem que ser excluído. Eu acho que uma pessoa que se afasta da instituição para fazer uma pós-graduação, se ela vai estar num ambiente insalubre, mesmo que seja fora da universidade, eu acho que é um direito que ela tem. Para isso, você teria que ter comprovado através de documentos e requerido Vilásio, se eu tivesse uma certidão do meu laboratório na França, eu estava permanentemente na atividade insalubre e apresentado na instituição, teria funcionado? Sim, você teria que ter comprovado que lá também você estava exposto a esse... Mas essa questão de, se você não vai ter requerer uma aposentadoria especial, isso não vai fazer muita diferença. Eu estou falando da aposentadoria, entendeu? Eu estou falando com colegas que estão em fase de... que estão ainda trabalhando, certo? Para esses colegas faz diferença. Pronto, tá bom. Obrigado, Vilásio. Vilásio, aqui no chat teve um comentário de Juliane, que deve estar presente à nossa reunião. Juliane, eu acredito, seja a enfermeira do UOL, não é? E Juliane está dizendo o seguinte, mas a instituição não faz tais documentos. E como a gente procede, então? Eu lembro muito bem que esses 2 documentos dos quais você só falou as siglas, eu estou pedindo agora a você... Sim, a questão, ela está falando da questão do PPP e LTCAT. Exatamente. Eu gostaria que você dissesse o que é que isso significa e como é que a gente procede para obter, porque todas as pessoas... O nosso jurídico do sindicato está orientando que todos os servidores... A gente solicitar. ...tenham, que todos nós solicitemos, tá? E aí, o que se passa? Eu não sei responder. O que acontece é que esse processo é muito antigo, né? Então, antes não tinha essa exigência. Na verdade, a orientação normativa,
ela não trata só desses dois documentos. Eles são os mais comentados, mas ela trata também de relatórios, de portarias que você possa apresentar que comprovam que você trabalhava naquele local em saúde. A orientação normativa, a número 15 de 2013, ela vai esclarecer melhor quais documentos e qual grupo você se encaixa, porque na orientação normativa ela também mostra em qual o servidor está em determinada, por exemplo, se é pelo cargo, ele vai ter que apresentar tais e tais documentos. Se é pela exposição ao agente, ele vai apresentar outros documentos. Então, a orientação normativa ela vai esclarecer melhor, porque eu não tenho como, eu não lembro aqui todos. O que eu lembrei, assim... Vilásio. Eu estou pedindo, Vilásio, por favor, que você fale desses dois. Certo? Desculpa, só uma pergunta, Vilásio. Opa, pode falar. Boa tarde. Você falou orientação normativa 15 de quando? 15 de 2013. 2013. É da SEGEP. Essa orientação normativa ela é da SEGEP. Muito obrigada. 2013, ok. Aí ela esclarece. É a 2013 e a 2016 que a 2013 trata da questão da comprovação desse tempo e a 2016 da aposentadoria especial, que aí perdeu um pouco a força porque a reforma já tratou da aposentadoria especial. Certo? Vilásio, eu só gostaria que você me dissesse o significado dos dois documentos. O TCAT e PPP. O PPP é o perfil profissiográfico previdenciário. Esse perfil profissiográfico previdenciário ele vai tratar das atividades inerentes ao cargo. E a universidade não faz. Eu acredito que está fazendo. Quem trata dessas questões hoje na universidade tem uma comissão, que são os engenheiros de trabalho, que analisam esses processos de insalubridade, né? Esses processos de concessão. Mas me diga uma coisa, a quem a gente pede dentro da instituição para obter o documento? A quem se pede? A vocês? Não é o DAP. Aí eu não vou saber lhe dizer. Seria bom você, Rosa, depois perguntar, não sei, eu acho que Solange já saiu da reunião. Deixa eu ver se eu posso contribuir. Juliane, cadê? Juliane está aí, né? Foi o seguinte... Ela saiu. Não, está aqui ainda. Não, está aí. Eu também passei por isso, então veja bem. Todos nós, a gente pediu, Deja. Eu fui lá em Lisiane e requeri. Você faz o formulário como um processo. Quem é Lisiane? A pessoa do UOL. Do UOL. Então, abre você o foi na administração do UOL e requereu. Lisiane é a pessoa que sabe tudo do RH de lá. E que trabalha na EBSE, entendeu? Ela sabe tudo do RH de lá. Aí, isso foi a orientação até, inclusive, do jurídico, do ATENS. Do ATENS, que orientou a gente. Foi. A gente faz esse requerimento e dá entrada, né? Então, lá tramita, e vão negar ou vão dizer alguma coisa que não é favorável. Aí, de posse desse documento, você volta para o jurídico do ATENS e eles vão dar a condução que vai ser judicializada. Pois é, mas isso é para vocês que trabalham num HU. Isso. Então, sim. O professor Carlson trabalha lá na engenharia química. E o povo dele vai pedir a quem? Tá? Sim. É isso que eu estou perguntando a Vilásio. Só uma pergunta a Deja. Deja, aí a gente faz tanto o PPP quanto o LTK, que é isso? Lá, a orientação normativa, ela vai esclarecer melhor. Dê uma lida que ela vai esclarecer melhor quais os documentos, porque ela trata também da questão de portaria de nomeação, se for em relação ao cargo, certo? Se for em relação à exposição, ela vai tratar de questão de portaria de localização, entendeu? Tem todo um elencado, um rol de documentos que podem ajudar a comprovação. E quem
analisa essa comprovação desse tempo, desse período trabalhado em atividade especial, né, em tempo de condições especiais, é essa comissão que, se não me engano, funciona no DAS. Ok. Né? Pessoal, eu Muito tenho obrigada, aqui uma gente. lista de participantes. 3 mãozinhas erguidas: Gerlane, Fátima Castro e Maria Tchelle. Eu quero perguntar se já foram atendidas, baixem a mão, ou se não foram ainda, deu a palavra. Tem alguém me chamando, eu acho que é o professor Carlos, mais uma vez, é isso? Foi eu. Tá. Foi eu. Sim. É o seguinte, Vilas já tocou no assunto, lá na universidade tem uma comissão permanente que avalia os ambientes, as insalubridades. Então, eles visitam laboratórios, né, fazem o levantamento, entrevistam o professor, entendeu? E vê quais são os agentes químicos que nós trabalhamos, e depois classifica se é nível 2 ou nível 1. Aí tem toda uma escala de grau de risco. Mas isso existe na universidade, uma comissão permanente de segurança do trabalho. Pois ela precisa ir nos hospitais, professor Carlos. Faz anos que a gente espera, viu? Pois é. Esse LT, só a nível de informação, eu fiz isso, Juliana, por orientação do jurídico do Atens, mas faz anos já, né, Deja? Faz anos. Então, nós fomos todo esse caminho que o Jailson aí falou, LPP e o LTCAT, tivemos uma resposta que assim, é uma linha e a gente não entende o que foi aquela resposta. Só entende que não se resolve. E a gente entra no hospital, né? Com tuberculose, com tudo, e agora o H1N1, ou com Covid, mas não vai ninguém lá, não vai ninguém, não vai. É por isso que eu estou perguntando oficialmente ao palestrante, tá? A quem o servidor se dirige. Aí você está dizendo, Vilásio, leia a não normativa. é a mim, não é para mim, não é para o DAP. Não deve ser para o DAS. O professor Carlson agregou a existência da comissão. Essa comissão. A gente sabe que a comissão existe, mas o servidor da universidade não sabe onde a comissão fica, não sabe quem atende e não sabe como pede exatamente a ela para ser avaliado. Entendeu? Rosa, eu vou só acrescentando, Rosa. E a pessoa que era responsável pela essa comissão, que passava no meu laboratório, chamava-se Abigail. Abigail Caldas aposentou. E era do próprio hospital, eu sei. Sim. Ela fazia inspeção no meu laboratório, Abigail. Eu sei disso, eu sei. O que eu quero dizer é que a estrutura da UFRN precisa estar transparente. Tá? Isso. A gente precisa saber quem procura em que sala, em que prédio. Então só para eu entender, eu vou primeiro ao RH do meu hospital e não ao DAS. É isso? Depois que eu ler a orientação normativa. É isso mesmo? É, Vilásio? Isso. Tá bom, procura tá certo. RH e ele vai orientar. Tá certo. Você é servidora de lá. Tá bom, então, gente. Muito obrigada, viu? Eu vou participar agora de uma outra reunião, então eu me despeço e agradeço. Um abraço. Tudo bem, um abraço. Gente, obrigada. Continuam com a mão erguida Fátima Castro e Gerlane. Gerlane, você ainda tem outra pergunta? Não, eu já falei tudo que eu queria falar. Muito obrigada. Então, baixe a mão se você se lembra como é. Gerlane, você está com a mão erguida. Fala então, querida. Façam esse processo. Estão ouvindo? Estamos. Em relação a esse processo, realmente a gente tem muita dificuldade de localizar essas comissões, como é que está sendo essa divulgação. É uma falha muito grande em termos de comunicação, no âmbito geral da UFRN. Mas está sendo estruturado, assim, inicialmente, em relação a esse processo agora, como será para voltar, esperamos, né, a parte do protocolo de higienização, toda essa parte de olhar para a questão de insalubridade. Por exemplo, a minha sala mesmo é um problema. A demanda é enorme de pessoas, tem muita deficiência de estrutura física, de equipamentos, de tudo. Tudo vai ser inovado. Então, a gente está num processo agora de implementação, tanto dessas pessoas. Hoje, pela manhã, a gente teve uma reunião
e foi colocado uma projeção futura, vamos dizer assim, uma programação que vai ser refeito, muitas coisas. E uma das coisas é isso aí, essa atenção maior aos espaços de periculosidade, salubridade, e vai ser muita reestrutura, a própria reestrutura física, viu? Acontecer. Ok. Então, muito bem. Gente, eu não consigo visualizar, depois de Gerlane atendida, não tenho mais a inscrição de ninguém. Nós estamos a 3 minutinhos das 17 horas, né? Com 2 horas de atividade. Eu creio que, se não há mais questões, restam os agradecimentos, né? Quer dizer, nós temos 2 horas, né? Eu quero agradecer imensamente a Evilásio, que aceitou nosso convite, que preparou material muito didático, muito atencioso, do mesmo jeito que é atencioso na sua sala, não é? Então, assim, nossos agradecimentos aos participantes também. O ATENS, o FRN, agradece a atenção de vocês, as divulgações que a gente faz das nossas atividades, né? A nossa intenção é essa, é esclarecer o servidor e deixá-lo ciente das suas condições de atuação técnica e política nessa sociedade onde a UFRN está inserida, né? E sobre os nossos direitos como cidadão, efetivamente, muito primeiramente, e depois como servidor público federal. Essa é uma função importante de um sindicato e eu espero estar à frente dele, do ATENS UFRN, juntamente com essa minha diretoria que está aqui presente, né, e que tem contribuído tanto, né, Dejailson, Fátima Castro, Maria Célia, aqui presente, Anusca Alencar, Ângela Lobo, né, Edilson Tavares. Nossos agradecimentos a toda a contribuição desses companheiros durante essa gestão. Então, meus agradecimentos a Evilásio e a todos os participantes, e uma boa tarde a todos, e a palavra fica aberta para um fechamento aí, Evilásio, é com você. Então, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar esclarecendo. É um tema que suscita muitas dúvidas e tem muito mais coisas para esclarecer. O tempo é resumido, mas eu acredito que na medida do possível e no contexto atual, né, que estamos vivenciando com essa pandemia, até as ferramentas são novas de comunicação, a gente tem atingido aí o objetivo, atingido o objetivo, né? E quero agradecer a Rosa pelo convite e aos colegas que participaram aqui desse momento, né, que foi muito rico. Eu sou muito grato a vocês todos pela participação e pelo de estar participando, né, pela participação nesse momento. Tá bom? Okay. Obrigado. Nós é que agradecemos. Então, o ATENS UFRN, então, assim, eu quero crer muito a priori, satisfeito com os resultados, não é? Agradece a todos e até o nosso próximo encontro. Até.